Imagine acordar uma manhã e descobrir que quase todos ao seu redor agem de forma irracional. Não apenas excêntrica, mas verdadeiramente desvinculada da lógica, da razão ou até mesmo da autoconsciência básica. Agora, imagine perceber que isso não era só um sonho, é a sua realidade diária. Pense nisso. E se você não for um insano? E se você for o único que ainda está são em um mundo que enlouqueceu? Hoje, vamos aprofundar na verdade incômoda e fascinante por trás da psicose em massa. Como sociedades inteiras podem cair em um transe hipnótico de estupidez, ilusão e obediência cega. Você aprenderá por que isso acontece, como identificar quando está acontecendo e, o mais importante, como escapar de seu controle. E fique conosco até o fim, porque a última revelação não é apenas a mais poderosa. Ela pode muito bem mudar a maneira como você vê tudo, incluindo a si mesmo. Se você considera essas revelações impactantes e necessárias, ajude a espalhar esta luz. Inscreva-se no canal, dê um gostei neste vídeo, comente suas ideias e percepções e compartilhe-o com aqueles que você sente que estão prontos para despertar. O que você descobrirá hoje tem o poder de alterar não apenas seu modo de pensar, mas toda a sua realidade. Que comecemos esta jornada de iluminação. Vamos definir uma verdade brutal. Os seres humanos nem sempre são racionais. Apesar de nosso acesso à ciência, história, filosofia e inúmeras ferramentas para o pensamento crítico, muitas vezes nos comportamos como um rebanho de ovelhas perseguindo lobos imaginários. Ao longo da história, vimos impérios desmoronarem não por inimigos externos, mas por delírios coletivos que os corroeram por dentro. Isso não é novidade. No século XVII, o filósofo René Descartes alertou que os sentidos poderiam nos enganar, mas ele não tinha ideia do quanto a sociedade como um todo poderia enganar a si mesma. Hoje, psicólogos se referem a isso como psicose de formação em massa, um fenômeno onde grandes grupos de pessoas perdem o contato com a realidade, sendo absorvidos por narrativas falsas, histeria emocional ou ideologias manipuladoras. Mas o que desencadeia esse colapso da razão? O brilhante psiquiatra Carl Jung descreveu como a psique, quando desconectada de significado, propósito ou âncora espiritual, torna-se vulnerável à sugestão de massa. Em sua visão, quando os indivíduos não estão enraizados em sua própria identidade, eles a buscam na manada. E a manada, infelizmente, é muitas vezes impulsionada pelo medo, pela propaganda e pela necessidade de pertencer, mesmo ao custo da verdade. Pense nos últimos anos. Mídias sociais, ciclos de notícias, guerras culturais. Testemunhamos pessoas repetindo slogans que não compreendem, apoiando movimentos que nunca pesquisaram e atacando outros simplesmente por questionar o que é difundido. Isso é inteligência? Isso é progresso? Ou é uma sociedade em estado de colapso mental e espiritual? O filósofo francês Gustave Le Bon, em seu clássico livro A Psicologia das Multidões, explicou que indivíduos em grupo perdem seu senso de responsabilidade e pensamento crítico. Em vez de agirem como adultos racionais, eles se tornam crianças emocionalmente carregadas, fáceis de manipular, rápidas para a raiva e ansiosas para se conformar. E aqui reside o perigo. Quanto mais desconectadas as pessoas ficam do pensamento crítico, mais fácil é controlá-las. A psicose em massa não é apenas um termo clínico, é uma experiência vivida. Acontece quando as pessoas param de pensar por si mesmas e começam a terceirizar sua percepção da realidade para figuras de autoridade, grandes meios de comunicação ou tendências populares. Pergunte-se: quantas das opiniões que você ouve diariamente são verdadeiramente de alguém? Quantas são apenas ecos do que foram instruídas a acreditar? Esse fenômeno se intensifica quando o medo é introduzido. O medo é o combustível da loucura coletiva, e aqueles no poder, consciente ou inconscientemente, muitas vezes o utilizaram para guiar o rebanho na direção que lhes convém. Desde as cruzadas religiosas até regimes políticos,
Desde o pânico econômico até os sustos de saúde, a histeria em massa foi repetidamente fabricada e usada como arma ao longo da história. Mas a parte mais insidiosa de tudo isso é que quando você está cercado por pessoas que se renderam à psicose em massa, elas não pensam que estão loucas. Elas pensam que você está. Essa inversão é assustadora. De repente, questionar se torna perigoso. A curiosidade vira heresia. O silêncio se torna mais seguro do que a verdade. E neste clima, a verdadeira inteligência e a verdadeira sanidade se isolam. Então, o que podemos fazer? O primeiro passo é a consciência. Como Jung escreveu, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Em outras palavras, se não reconhecermos as forças agindo em nossas mentes, nunca as escaparemos. A psicose em massa se alimenta da passividade, do silêncio, da conformidade cega. Ela prospera quando as pessoas param de perguntar por quê. Você já parou para pensar na dificuldade de ter conversas profundas e racionais nos dias de hoje? Por que algumas pessoas ridicularizam perguntas em vez de respondê-las? Por que a divergência é tão frequentemente rotulada como ódio? Por que aqueles que veem a verdade inconveniente enfrentam mais oposição do que os que oferecem mentiras confortáveis? Será que não estamos lidando com falta de conhecimento, mas sim com uma fuga consciente da realidade? Essa fuga é muito tentadora. Ela promete aceitação, segurança e um senso de identidade. Mas qual o custo disso? À medida que avançamos, iremos desvendar os aspectos psicológicos por trás dessa ilusão coletiva, e como certos pensadores já previam essa queda décadas atrás. Também vamos analisar como você pode proteger sua própria mente de ser envolvida por essa hipnose coletiva. Mas, acima de tudo, vamos revelar a peça-chave, a ferramenta poderosa que poucos ousam usar, aquela que te liberta totalmente. E isso vem mais adiante neste vídeo. Por isso, até essa parte, reflita. Os seus pensamentos são realmente seus ou são os pensamentos da maioria ressoando na sua cabeça? Tire um instante e medite sobre essa questão. Vamos analisar isso mais profundamente. Recorde uma ocasião em que você discordou da maioria. Não por teimosia, mas porque algo dentro de você sussurrou: isto não parece certo. Talvez tenha sido durante uma discussão ou ao assistir ao noticiário. Ou talvez numa sala de aula, quando todos aplaudiram uma ideia que você não conseguia aceitar. Você permaneceu em silêncio. Ou talvez você se manifestou e pagou o preço. Este momento, embora sutil, foi uma fissura, um vislumbre do mecanismo que governa a conformidade social e silencia a verdade interior. O cérebro humano não é apenas programado para a sobrevivência, mas também para o pertencimento. Nossos antepassados precisavam da tribo. A exclusão significava a morte. Essa programação primitiva ainda existe em nós hoje, mas agora, em vez de temer leões na savana, tememos ser o diferente. Tememos o ridículo, o isolamento, o julgamento, e a psicose em massa se aproveita ao máximo desse medo primitivo. O psicólogo Solomon Asch conduziu um experimento famoso na década de 1950. Ele mostrou aos participantes uma série de linhas e pediu que identificassem quais correspondiam em comprimento. A resposta correta era óbvia. Mas quando atores na sala propositalmente davam a resposta errada, os participantes reais, sob pressão, também davam a resposta errada, apenas para se conformar. A necessidade de se encaixar superou a evidência de seus próprios olhos. Pense nisso. É assim que a psicose em massa começa. Não com monstros e ditadores, mas com pessoas comuns com medo de agirem sozinhas. Agora, amplifique isso para milhões de indivíduos. Multiplique esse medo pelo alcance das redes sociais, pelo poder das notícias manipuladas e pela velocidade da comunicação moderna. Você agora tem um vírus psicológico.
uma epidemia de obediência, infectando mentes em grande escala. Mas há mais. Quando as pessoas abandonam o próprio raciocínio, não se tornam apenas neutras, muitas vezes se tornam agressivas. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche nos alertou. A loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. Uma sociedade que suprime a verdade não se torna pacífica, torna-se hostil aos detentores da verdade. É por isso que você notará um fenômeno estranho. Quando alguém apresenta calmamente evidências, lógica ou razão, a multidão reage com raiva, escárnio ou censura. Não porque a informação esteja errada, mas porque ameaça a falsa segurança de sua ilusão. Não é uma questão de burrice no sentido intelectual. Muitos dos envolvidos em delírios coletivos possuem diplomas, títulos, status, mas a inteligência sem percepção é como um navio sem bússola. Você pode ser brilhante e ainda assim estar profundamente perdido. E aqui chegamos à dolorosa ironia. Não estamos rodeados apenas de ignorância, mas de confusão instruída. A informação está por toda parte, mas a sabedoria é escassa. As pessoas têm fatos, mas lhes falta clareza. Elas sabem o que pensar, mas não como pensar. Confundem consenso com verdade e conformidade com virtude. Isso não é totalmente culpa delas. A sociedade moderna é projetada para distrair. As escolas ensinam memorização, não pensamento crítico. A mídia vem de emoção, não precisão. As redes sociais recompensam a indignação, não a sabedoria. Somos treinados para reagir, não para refletir. Então, qual é o antídoto? Ele começa com a retomada da sua mente. Você precisa construir uma barreira interna, uma que filtre o ruído, questione as suposições e proteja sua clareza interior de ser raptada pelo coletivo. Comece perguntando a si mesmo questões desconfortáveis. Por que eu creio no que creio? Quem se beneficia da minha crença nisso? E se eu estiver errado? Ou se todos os outros estiverem? E aqui está outro ponto. Qual foi a última vez que mudei de ideia devido a novas evidências e não a pressões sociais? Essa única pergunta pode romper ilusões. Carl Jung acreditava que uma das coisas mais arriscadas na vida é seguir a massa, acreditando que você está pensando por conta própria. Ele nos exortava a confrontar o lado sombrio, as partes inconscientes de nós mesmos que negamos. E no mundo contemporâneo, a sombra coletiva está a obscurecer-se cada vez mais. Projeção, culpabilização, histeria são todos indicadores de uma sociedade em apuros psicológicos. A chave, contudo, é esta. Você não está impotente. Não está condenado a perecer neste oceano de delírio. De facto, a sua consciência representa o próprio salva-vidas que outros procuram, mesmo que ainda não o saibam. Ao despertar da ilusão coletiva, perceberá pormenores que a maioria ignora. A manipulação subtil nas manchetes, a linguagem carregada emocionalmente criada para provocar e não para informar, a aceitação de 2 pesos e 2 medidas, a omissão de verdades inconvenientes. E notará também outra coisa, a profunda solidão que acompanha a capacidade de ver com clareza num mundo cego. Esta solidão não é uma maldição, mas sim uma etapa iniciática. Todo pensador iluminado trilhou este caminho. De Sócrates a Galileu, de Jung a Orwell, aqueles que vêm além da ilusão muitas vezes caminham sozinhos. Mas o segredo é este: eles nunca estão verdadeiramente sós, porque em cada época existem outros que, silenciosamente, questionam, observam e aguardam um momento de falar, de resistir, de reconstruir. Esse momento é agora, pois o custo de permanecer em silêncio aumenta. Quanto mais tempo se permite que a psicose em massa se alastre, mais a realidade se distorce e mais difícil se torna recuperar a sanidade. As crianças crescem sem capacidade de pensamento crítico. A verdade torna-se relativa e a sociedade transforma-se numa peça teatral onde ninguém se lembra do guião, apenas dos papéis que lhes foram atribuídos.
Questione-se, portanto: estou a viver pela verdade ou pelo medo? A parte seguinte deste vídeo revelará as fases psicológicas da psicose de massa. Como ela surge, como se desenvolve e como termina. Exploraremos também as técnicas poderosas, muitas vezes suprimidas, que podem libertá-lo mentalmente, emocionalmente e espiritualmente desta armadilha coletiva. Fique conosco, porque a chave final, que está para ser revelada, não é apenas uma ideia, é uma revolução. Para compreender a psicose em massa, é preciso primeiro entender a psique individual, pois uma sociedade nada mais é do que um conjunto de mentes que reagem ao medo, ao desejo e ao significado. Quando uma cultura começa a desintegrar-se, quando as pessoas perdem a confiança em líderes, instituições ou até mesmo umas nas outras, tornam-se vulneráveis. A ansiedade aumenta, a certeza diminui. As velhas narrativas já não fazem sentido e nada veio substituí-las. Este é o terreno fértil onde a psicose em massa começa a germinar. Começa com a desorientação, uma vaga sensação de que algo está errado, mas sem clareza sobre o que é. O mundo parece caótico, as pessoas sentem-se desamparadas. Neste nevoeiro, a mente começa a ansiar por ordem, mesmo que isso custe a verdade. A fase seguinte é a simplificação. Uma narrativa emerge, frequentemente vinda dos meios de comunicação, do Estado ou de influências carismáticas. Oferece um vilão claro, uma solução evidente e uma forte carga emocional. Diz-lhe quem culpar, o que temer e o que fazer. A complexidade é eliminada, a nuance desaparece. Tudo se torna preto ou branco, bom ou mal. Nós contra eles. Neste ponto, muitas pessoas abdicam do seu pensamento crítico, não por estupidez, mas por exaustão. Questionar tudo é cansativo. Seguir o rebanho parece seguro. Depois vem a fase da conformidade. O novo sistema de crenças espalha-se, não porque todos acreditem nele, mas porque todos pensam que os outros acreditam. E assim, por medo, permanecem em silêncio. E o silêncio transforma-se em cumplicidade. É o que os psicólogos chamam de ignorância pluralista. A maioria pode, em segredo, discordar da narrativa dominante, mas como ninguém ousa manifestar-se, parece que todos concordam. A dissidência desaparece, não porque deixou de existir, mas porque está escondida. A quarta fase é a agressão. Uma vez aceite a nova realidade, aqueles que ainda lhe resistem são vistos como ameaças. A multidão começa a impor as novas normas, não só socialmente, mas também emocional e fisicamente. A censura aumenta, o debate morre. O questionador torna-se o inimigo. É por isso que todo regime totalitário na história, por mais irracional que fosse, teve milhões de apoiantes que acreditavam estar a lutar pela verdade e pela justiça. As pessoas não eram mais, estavam presas num sistema que recompensava a obediência e punia o pensamento. Mas é aqui que a situação se torna interessante. A psicose em massa não dura para sempre. Eventualmente, o peso da realidade rompe. As mentiras desmoronam-se sob as suas próprias contradições. As pessoas começam a sentir a tensão entre o que lhes é dito e o que experienciam. A ilusão racha. É então que começa a quinta e última fase, o despertar. No início, é subtil. Uma voz calma interior começa a questionar: isto é mesmo verdade? E à medida que mais pessoas começam a duvidar, o feitiço coletivo começa a quebrar-se. Este despertar pode ser lento ou repentino e muitas vezes é doloroso. Por que doloroso? Porque despertar significa perceber que grande parte do que se acreditava, confiava ou até defendia era falso. Significa ver como se foi manipulado. Significa admitir a facilidade com que a mente pode ser sequestrada. Esta dissonância cognitiva, a lacuna entre a ilusão e a verdade, pode abalar as pessoas profundamente. E, no entanto, é somente através deste abalo que a clareza nasce. O psicanalista austríaco Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, registrou em seu livro Em Busca de Sentido que os que perduraram não se destacavam pela força física, mas sim
por manterem um propósito interno. Eles possuíam um significado, algo intrínseco e irremovível, que a loucura externa não conseguia destruir. E essa é a chave principal para fugir da psicose coletiva. É imperativo ancorar a mente em algo mais profundo do que a opinião comum, seja uma filosofia pessoal, uma disciplina espiritual ou uma dedicação incessante à verdade, mesmo que dolorosa. Deve ser algo tão enraizado em sua essência que nenhum lema, moda ou narrativa possa suplantá-lo. No entanto, essa jornada exige coragem, pois enxergar com clareza num mundo onde a cegueira prevalece não é uma experiência reconfortante. Por vezes, pode ser desolador. Você pode perder amizades, ser alvo de escárnio ou sentir-se sozinho. Contudo, pergunte a si mesmo: preferiria ser confortado por falsidades ou despertado pela verdade? Não é à toa que muitas tradições ancestrais descreviam a iluminação não como um estado de pura bem-aventurança, mas como algo perturbador. A luz nem sempre é agradável, especialmente quando revela as sombras que se preferia não contemplar. Mas uma vez que se vê, é impossível ignorar. E esse é o princípio da verdadeira liberdade. Agora, voltemos aos passos práticos. Como preservar a soberania mental em tempos de hipnose coletiva? O primeiro passo é o silêncio. Não o silêncio do temor, mas o silêncio da autoobservação. Aprenda a escrutinizar seus pensamentos. De onde eles emergem? São fundamentados em evidências? Eles servem à verdade ou ao mero conforto? Esta prática, com raízes tanto no estoicismo quanto no budismo, é a porta de entrada para a autonomia psicológica. Em segundo lugar, reduza a reatividade emocional. A psicose massiva floresce em mentes facilmente ativadas. Quanto mais reativo você for, mais vulnerável será à manipulação. Comece a questionar suas reações imediatas. Por que aquele comentário me irritou? Por que aquela publicação me gerou medo? A disciplina emocional não é supressão, é soberania. Terceiro, reconecte-se com o significado, seja através da filosofia, espiritualidade, arte ou natureza. Encontre aquilo que transcende o caos. Como Nietzsche afirmava, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. O significado é o antídoto para a manipulação. Quarto, construa uma comunidade, não de câmaras de eco, mas de pensadores. Pessoas que valorizam a verdade acima do conforto. Pessoas dispostas a ouvir, a questionar e a evoluir. Uma mente despertada é poderosa, mas muitas mentes despertas, unidas pela verdade, podem redefinir o curso da história. Finalmente, prepare-se para a revelação final, aquela que prometemos no início. Porque a maior fuga da psicose coletiva não reside em resistir à multidão, mas em transcender totalmente a necessidade dela. E exploraremos isso na parte conclusiva. Há um instante na vida de todo buscador em que o ruído do mundo se esvai e uma nova quietude surge. Não é o silêncio da ignorância ou da esquiva, mas o silêncio da percepção. Uma clareza tão penetrante que por um breve momento tudo faz sentido. Você vê através da ilusão. Você reconhece a insanidade. E o mais crucial, você se reconhece. Esta é a libertação derradeira da psicose coletiva. Transcender a ânsia por aprovação, aplausos e pertencimento. Pois a raiz mais profunda do engano generalizado não é o medo da verdade, é o medo de estar sozinho com a verdade. Quando as pessoas temem o isolamento mais do que temem a inverdade, elas optam pela mentira. Mas quando você aprende a permanecer em sua própria presença, quando seu senso de identidade não está mais atrelado aos ventos mutáveis do consenso social, você se torna livre. A verdadeira liberdade não é rebeldia. Não é meramente rejeitar o rebanho. É a profunda capacidade de trilhar o caminho sozinho, com clareza, sem ódio, sem desespero, simplesmente porque a verdade se tornou seu lar. É a isso que místicos, sábios e filósofos de todas as épocas apontaram. Não a fuga do mundo, mas o despertar dentro dele. Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, escreveu: a multidão é inverdade. Ele não estava advogando o isolamento. Ele mostrava que a verdade tem início no indivíduo.
na alma que ousar conhecer-se sem artifícios. Quando sua identidade depende da reflexão, você está à mercê da distorção. Mas quando ela está enraizada na consciência direta, torna-se inabalável. E é isso que apavora aqueles que habitam a psicose coletiva. Você não pode controlar alguém que não teme mais a rejeição. Você não pode calar uma mente que encontrou sua voz. Vamos aprofundar. Todo sistema de controle massivo, seja ele político, ideológico ou psicológico, opera sob um princípio simples: dividir o eu. Desconectar o indivíduo de sua bússola interna. Uma vez que duvidam de si mesmos, ficam suscetíveis à orientação externa. Mas aqui está o segredo. Sua bússola interna nunca esteve quebrada. Ela estava soterrada. Soterrada sob vergonha, culpa, medo, ridículo, ruído. E ainda assim, ela permanece. Sempre permaneceu. Escapar da psicose coletiva, portanto, não é se tornar algo novo. É recordar o que você é. É por isso que o despertar é tão angustiante. Não é uma descoberta. É uma recuperação, um retorno. E o retorno frequentemente exige lamentar pelos anos perdidos na ilusão. As conexões que foram construídas sobre falsidades. As verdades que negamos para sobreviver. Contudo, o luto não é o ponto final. Constitui a passagem para a fortaleza. Pois, uma vez que você recorda, de fato, o que você é, por trás da programação, por trás da persona, uma modificação profunda ocorre. Você cessa de reagir. Começa a observar. Para de buscar aprovação. Passa a procurar o alinhamento. Deixa de temer a loucura alheia. Começa a dominar a sua própria mente. E partindo desse patamar, você começa a emitir um tipo de energia renovada. Uma energia que não pode ser explicada por títulos, status social ou carisma. É a energia da coerência, da integridade, da verdade manifestada. Outros a sentirão. Alguns se sentirão atraídos. Outros se sentirão ameaçados. Mas isso não tem importância, pois sua paz já não depende da percepção deles. Esta é a derradeira libertação. Não fugir do mundo, mas não necessitar mais dele para sua validação. E é desse lugar, não da ira, não da resistência, mas da lucidez, que a verdadeira transformação começa. Você se torna o antídoto para a psicose coletiva. Não através de sermões, não por meio de discussões, mas vivendo como prova de que um outro caminho é viável. Quando os outros percebem que você não teme questionar, não teme estar enganado, não teme ser diferente, eles começam a recordar algo em si mesmos, algo ancestral, algo sagrado. É assim que o despertar se propaga, não pela força, mas pela ressonância. E é isso que a psicose em massa mais teme: o indivíduo despertado. Porque uma pessoa verdadeiramente desperta, profundamente enraizada, imune ao medo, possui mais poder que 10.000 mentes confusas. Então, se você chegou até aqui, você não é como os demais. Você faz parte de uma sublevação silenciosa. Uma sublevação de nitidez, compaixão e consciência. Uma sublevação que não pode ser transmitida, não pode ser transformada em arma e não pode ser controlada. Inicia-se com indagações, aprofunda-se com a verdade e não culmina em conquista, mas em libertação. A libertação da sua mente, a libertação da sua alma, a libertação da sua existência. Então agora, pergunte a si mesmo: em que tipo de mundo você deseja habitar? Um dominado por barulho, histeria e obediência cega, ou um onde os indivíduos são conscientes, corajosos e soberanos? Começa com você. Expresse sua verdade, mesmo que sua voz vacile.
Mantenha sua posição, mesmo que esteja sozinho. Porque o mundo não precisa de mais seguidores astutos. Precisa de líderes conscientes. E você, se assim escolher, pode ser um deles. Esta é a porta de saída. Não pelo pânico, mas pela presença. Não pela fúria, mas pela recordação. E não pela fuga, mas pela evolução. Deixe a loucura do mundo continuar se for preciso. Você encontrou algo mais profundo. Você se encontrou. E ao fazê-lo, você já iniciou a revolução. Agradecemos a atenção.